De jeito. Gente, o homem sonha, Deus realiza. Aqui a gente tem uma oração organizada em torno do verbo sonha e a outra oração organizada em torno do verbo realiza. Então, eu tenho um período composto por duas orações. Entre essas duas orações, eu não empreguei síndeto, eu não empreguei conjunção. Então, há o quê? Ausência de síndeto. Então, essas orações são coordenadas assindéticas e para elas não existe subclassificação. Por isso que eu já aproveito e explico aqui para a gente não ter dificuldades. Em relação à pontuação, já podemos estudar. A utilização de pontuação entre as orações coordenadas assindéticas é obrigatória. Normalmente se emprega a vírgula, mas é possível também que se empregue o ponto e vírgula. Teremos uma aula sobre isso? Sim, mas nada melhor do que aprender de uma vez. Entre orações coordenadas assindéticas, o uso de sinais de pontuação ou o uso do sinal de pontuação é obrigatório. Quais sinais de pontuação eu posso usar? Vírgula ou ponto e vírgula, depende da pausa que eu quero dar. Simplesmente isso. Mas, sintaticamente, a utilização de sinal é obrigatório. Beleza? Obrigatório. Então, vamos destrinchar, né, isso aqui. Vamos falar das subordinadas substantivas. Em contraposição, as adjetivas. Ô, gente, eu fico muito feliz de falar sobre esse assunto aqui, justamente porque ele também é super esclarecedor para quem resolve assistir a uma aula de português para concurso. Por quê? Na gramática, a distinção entre orações substantivas e orações adjetivas normalmente está em pontos diferentes do material, do livro, da apostila, enfim. Então, se você estuda por um material organizado de acordo, né, com o que a gramática impõe, de forma linear, talvez você tenha dificuldade de resolver questões que cobrem de vocês a diferença entre as substantivas e as adjetivas. Então, antes de falar de uma ou de outra, eu preciso apresentar para vocês essa diferença, porque isso aqui cai de forma disfarçada em prova. Cai assim. O que pertence à mesma classe gramatical em todas as alternativas, exceto. Já viram esse tipo de questão? A pessoa que estudou de forma linear não sabe nem por onde isso aqui passa. Ou então, o que exerce a mesma função em todas as alternativas, exceto. Jesus sacramentado, por onde eu começo? Não sei nem de onde tirar essa informação, qual gavetinha que eu vou abrir. Por isso que em alguns pontos da matéria nós precisamos justamente puxar dois conteúdos, como a gente fez com o complemento nominal e a adjunta de nominal, com o aposto convocativo, para a gente entender que tipo de raciocínio que a gente tem que desenvolver na hora da prova. Por quê? Porque na apostila, porque na gramática, esse assunto é colocado de formas diferentes, em pontos diferentes, com organizações diferentes. Se eu dissesse assim, de Boticário, você verá que seu namorado vai gostar. Isso foi retirado de uma propaganda antiga da Boticário. Falei, vou trazer para a aula. De Boticário, você verá que seu namorado vai gostar. Percebam que aqui eu tenho uma frase composta de duas orações. Nó, que chulé! Tô brincando! Tô brincando! Ela tirou o sapato ali. Ai, meu bebê aprendeu quando eu faço assim. Ela fica assim, ó. Só que ela vai lá pra cima, assim, ó. Tem mais fofo. Gente, você verá que seu namorado vai gostar. A primeira oração é organizada em torno do verbo verá. A segunda oração, pode pôr seu pé aí, tá? Eu tô brincando com você. Você verá que seu namorado vai gostar. A segunda oração é organizada em torno dessa locução. Vai gostar, auxiliar principal no infinitivo. Estão lembrados? Então, eu tenho, de fato, duas orações. Numa questão sobre o quê? A primeira coisa que eu faço é partir,
né, o período composto, antes desse que. Se tiver uma preposição, a preposição cai para a oração da frente. E aí, o método é substituir essa oração inteira a partir do que, ou da preposição e o que, pela palavra isso. Como assim, Cris? Eu vou substituir a informação de uma oração inteira por uma palavrinha só? Como que eu vou fazer isso? Você vai substituir a oração inteira pela palavra isso e vai ver se o resultado dessa substituição é uma frase possível de ser construída na língua portuguesa. É claro que o sentido vai ser prejudicado. O que eu estou sugerindo é que você substitua a informação de uma oração inteira por uma palavra só. Mas eu não estou falando do sentido. Eu estou falando da construção sintática. Se eu substituir a oração inteira pela palavra isso, eu vou ter como resultado uma frase que pode ser dita na nossa língua. Eu poderia virar para alguém e falar assim, você verá isso? Posso, não posso? O sentido vai ser limitado, obviamente, mas eu consigo substituir a informação dessa oração inteira por uma palavra. A gente usa isso, que isso é uma palavra tão coringa, digamos assim, que ela ajuda a entender que a informação pode ser substituída por uma palavra. Quando eu conseguir fazer essa substituição da oração inteira por uma palavra, eu vou constatar que essa oração inteira é uma oração substantiva. E se essa oração inteira for uma oração substantiva, eu vou constatar também que esse que é uma conjunção integrante. Como assim, Cris? Tem que decorar. Conjunção integrante. Essa é a função do que inicia uma oração substantiva. E como que eu faço para reconhecer uma oração substantiva? Substituindo-a pelo que. O que é a conjunção integrante que mais aparece em prova disparado. Mas existe o se. O se também pode introduzir uma oração substantiva. Vamos supor que nessa frase eu substituísse a conjunção que pelo se. Você verá se seu namorado vai gostar. Eu vou partir antes do se e a frase vai ficar. Você verá isso. A mesma técnica que eu uso para substituir a partir do que pelo isso, eu também vou usar, né, se a mesma estratégia que eu usei para o que, eu vou usar para o se. Ou seja, eu vou substituir a oração inteira a partir desse que ou desse se pela palavra isso. E da mesma forma, eu vou constatar que esse que ou esse se são conjunções integrantes. Então, até esse ponto do curso, nós tínhamos visto o se exercendo a função de pronome. Né? A gente viu ele pronome passivador, índice de determinação de sujeito, pronome reflexivo, pronome recíproco, enfim. Inúmeras funções do se com pronome. É a primeira vez no nosso curso que nós estamos falando do se como conjunção. Porque o se agora pertence a uma outra classe gramatical. Ele é uma conjunção quando ele introduz uma oração substantiva. Isso, por exemplo, já caiu numa prova da Fundep. Eles colocaram 2 se's em um trecho retirado do texto e perguntaram. O primeiro se é pronome e o segundo é conjunção. Aí a pessoa tinha que saber reconhecer a diferença entre um se que é pronome, que aparece ligado ao verbo, de um se que introduz uma oração substantiva como esse aqui que a gente está vendo. Tá? Depois a gente vai ver que tem o se condicional também, mas por enquanto vamos falar desse apenas. Tá bom? Galera, é o seguinte. Às vezes vai bater uma insegurança. Ah, não, antes de eu falar disso. Nossa, Cris, mas a diferença de sentido é grande, né? Quando você fala de boticário, você verá que seu namorado vai gostar. De boticário, você verá se seu namorado vai gostar. O que, semanticamente, produz uma noção de certeza. De boticário, você vai ver que ele vai gostar. O se dá o quê? Um ar duvidoso. De boticário, você vai ver se ele vai gostar. Semanticamente, o que imprime mais certeza do que o se. Mas sintaticamente, os dois exercem a mesma função, porque os dois são conjunções integrantes. Em provas de concurso, a parte semântica não costuma ser cobrada. Eles não costumam perguntar se o que dá mais certeza do que o se. Isso não costuma ser cobrado. Mas a parte sintática costuma ser cobrada. Então, tem que saber reconhecer que esse que é conjunção integrante. Tem que saber reconhecer que esse se também é conjunção integrante.
Só que mesmo eu explicando tudo isso aqui para vocês, eu sei que rola uma insegurança. Ai, Cris, será que eu vou conseguir realmente perceber na hora da prova que é possível substituir a oração inteira pela palavra isso? Vai, quer ver? Aquele é o livro que li. Ó, se eu disser aquele é o livro que li, percebam, eu tenho uma oração organizada em torno do verbo é e a outra oração organizada em torno do verbo li. Numa questão que me pergunta a função do quê, o que eu vou fazer? Vou partir antes do quê e tentar substituir a oração inteira pela palavra isso. Se eu conseguir, a oração será substantivo e o que conjunção integrante, consequentemente. Então vamos lá? Aquele é o livro isso? Não dá, tá vendo? Dá para perceber direitinho quando a gente consegue substituir pelo isso e quando a gente não consegue. Então aqui a oração não é substantiva, logo que também não é conjunção integrante. Esse é o primeiro passo. O segundo passo. Se não deu para substituir a oração inteira pela palavra isso, então o que não é conjunção integrante, a segunda estratégia é tentar substituir o que pelo qual, ou as suas formas variáveis, né? Os quais, a qual, as quais, dependendo da palavra retomada. Essa matéria a gente estudou lá na morfologia, na parte de pronomes relativos, estão lembrados? Então, pera lá. Para eu reconhecer que um que é pronome relativo, basta que eu o substitua pela sua forma correspondente, que é o qual, ou a qual, ou os quais, ou as quais, dependendo da palavra retomada. E por que isso é importante aqui na sintaxe? Porque quando a oração é iniciada pelo que pronome relativo, ela será classificada como oração adjetiva. Então, eu sei reconhecer o que é pronome relativo pela substituição por o qual. E aí, se eu constatar que, de fato, ele é um pronome relativo, a oração da qual ele faz parte será classificada como oração adjetiva. E foi justamente o que a gente pôde fazer aqui. Aquele é o livro que li, aquele é o livro o qual li. Deu para substituir? Deu. Então, esse que é pronome relativo. Logo, a oração da qual ele faz parte será classificada como oração adjetiva. Por isso que é importante a gente iniciar essa matéria de período composto fazendo a distinção entre orações substantivas e adjetivas. Porque quando eles perguntam se o que pertence à mesma classe gramatical em todas as alternativas exceto, o que eles estão querendo, na verdade, é que vocês saibam distinguir uma oração adjetiva de uma substantiva. Só que eles não contam isso de forma direta no enunciado, entenderam? Por quê? Porque dentre as classes gramaticais que nós temos na língua portuguesa, a conjunção é uma classe, pronome é outra classe. Então, os ques pertencem a classes gramaticais distintas, além de exercerem funções distintas, já que um introduz substantivo e outro introduz a adjetiva. Entenderam até aqui? Ah, Cris, mas essa história de substituir pelo isso ainda não colou? Tudo bem, a gente vai treinar agora, justamente porque nós vamos conhecer os tipos de orações substantivas. Isso cai em prova, não caía há uns 3, 4 anos, vem caindo com mais frequência, principalmente porque as provas passam a ser organizadas por bancas diferentes como a Consulplan, né? Por exemplo, há um tempo a Consulplan não organizava muitos concursos, hoje em dia ela vem organizando e a Consulplan pede nomenclatura, né? Quando eu comecei a dar aula para concursos há mais de 10 anos, eu falava, gente, não precisa decorar essa parte de nomenclatura, não. Os organizadores não costumam perguntar se a oração é subordinada, substantiva ou subjetiva. Né? Hoje já vem caindo novamente. Por isso que é importante a gente saber as funções, entender as estratégias de distinção
mas também usar a nomenclatura adequada. Tá? Antes só caía na polícia militar. Agora vem caindo em qualquer organizadora. Gente, é o seguinte. Destrinchando as orações subordinadas substantivas. Para eu conseguir desenvolver os conhecimentos das orações subordinadas substantivas, eu vou fazer o caminho contrário. Em vez de eu dar para vocês a nomenclatura, a definição e o exemplo, eu vou tentar construir com vocês, né, o raciocínio para a gente chegar à conclusão de que aquela oração recebe aquela designação, aquela classificação. Tá bom? É assim. É necessário que você estude. Vamos lá. É necessário o qual você estude? Não rolou. Não deu para substituir o que pelo qual, então essa oração não é adjetiva. Então, vou tentar o outro. É necessário isso? Deu certo, não deu? Então, beleza. Se eu conseguir substituir a oração pelo isso, significa que ela é substantiva, então eu sei que aquele que é mesmo a tal da conjunção integrante. Ah, mas a questão não me pede só para dizer que oração é substantiva. A questão não me pede para dizer só que aquele que é uma conjunção integrante. A oração quer que eu classifique de que tipo é essa oração substantiva. Então, a nossa análise vai adiante. É necessário isso. Galera, acabem de copiar e olhem para o quadro para vocês seguirem meu raciocínio. Tá inflamando a orelha aí, Delmara? Tá inflamando a orelha aí? Tem dia que inflama, a gente dá aquela coçadinha. Dá até um mau cheiro, não é? Nossa, que gastura. De vez em quando eu fico assim também. Né? Fora o seu chulé, né? Sacanagem. Gente, olha só. É necessário isso. Vamos pensar aqui. Olha a técnica. Essa é a mais difícil. Eu já vou começar logo pela mais difícil, depois a gente vai para as mais fáceis. Essa é a primeira oração. É necessário. De acordo com a nomenclatura gramatical brasileira, esse é necessário aqui, que é a primeira oração, é chamado de oração principal. Depois vocês anotem. Anota agora ainda não. A outra oração, que pode ser substituída pela palavra isso, que é subordinada a essa, que no caso é a subordinada substantiva. Eu sei disso porque eu consegui substituí-la pelo isso. Até aqui tudo bem? Então tá. Quando a gente diz que a oração é subordinada substantiva, o que há, na verdade, é uma subordinação sintática. Significa, então, que essa oração substantiva exerce alguma função sintática em relação a essa oração principal. É como se ela fosse incompleta sintaticamente. Nós aprendemos, por exemplo, orações com sujeito, verbo de ligação, predicativo, ou orações com sujeito, verbo transitivo, os objetos, ou orações com sujeito, verbo intransitivo, adjuntos adverbiais. O que acontece com a oração principal que se liga a uma oração substantiva? É como se ela não fosse completa sintaticamente, e aí vem uma oração substantiva para exercer alguma função sintática que está faltando ali. Então, a melhor técnica, a melhor estratégia é a substituição dessa oração inteira por uma palavrinha. Porque se eu encontrar a função sintática dessa palavrinha, é como se eu estivesse encontrando a função sintática da oração inteira em relação à principal, que é o que eu preciso saber aqui. Então, quando eu, Cris, vou fazer alguma questão desse tipo, primeiro eu substituo pelo isso, para ver se a oração é substantiva mesmo e vejo o resultado.
É necessário isso, beleza, a oração é substantiva. Agora, eu preciso encontrar a função sintática do isso. Porque aí, automaticamente, eu encontrei a função sintática da oração inteira. Só que nem sempre ela se apresenta na ordem direta. O que é ordem direta ou ordem canônica? Sujeito, verbo, complemento. Quando ela não está na ordem direta, a gente tem mais dificuldade de fazer a análise sintática. Raramente isso acontece. Mas como eu falei, eu comecei pela mais difícil, que é essa aqui. Para eu facilitar o meu serviço, quando ela não estiver na ordem direta, eu vou colocar. Eu posso fazer isso. Como que essa frase ficaria se ela estivesse na ordem direta, começando pelo sujeito? Isso é necessário. Todo mundo concorda? Então, vamos colocá-la na ordem direta. Ordem direta. Isso é necessário. Ao colocar essa frase ou essa oração na ordem direta, eu consigo ter mais clareza, mais facilidade para fazer as classificações sintáticas. Isso faz papel de sujeito, faz papel de verbo de ligação e necessário faz papel de predicativo de sujeito. Eu nem precisaria ter feito essa classificação sintática completa, porque eu só precisava realmente da função sintática do isso, para conseguir classificar a minha oração substantiva. O isso faz papel de quê? Sujeito. Ora, se eu substituir essa oração inteira pela palavra isso, e aí eu descobri que o isso faz papel de sujeito, então significa que essa oração inteira faz papel de sujeito. Sujeito em relação a quem? A oração principal. Essa oração, então, é classificada como oração su-su-su. Ela é subordinada, substantiva, subjetiva. Subordinada, porque toda substantiva é subordinada mesmo. Uma coisa puxa a outra. Substantiva eu sei porque eu consegui substituir pelo isso. E subjetiva porque eu percebi que a oração inteira faz papel de sujeito. Como que eu descobri isso? Substituindo a oração inteira pela palavra isso e descobrindo a função sintática do isso. Ao descobrir a função sintática do isso, eu descobri também a função sintática da oração inteira. Por isso que a organizadora pode simplesmente grifar essa oração e perguntar para vocês qual que é a função sintática dela. Vocês vão dizer que ela é de sujeito, que é a função sintática de sujeito. Se a organizadora gostar de nomenclatura, ela vai perguntar se essa oração é subordinada, substantiva, subjetiva. Se a organizadora gostar de um outro tipo de nomenclatura, ela pode dizer que esse é um sujeito oracional. Porque é um sujeito em forma de oração. É um sujeito? É uma oração? Então, isso aqui ainda pode ser chamado de sujeito oracional. Essa é a mais difícil de todas. Eu comecei pela mais difícil, porque agora eu vou pelas mais fáceis. Depois a gente volta nessa mais difícil e aí ela fica mais clara para a gente. Mas, por enquanto, deixa eu anotar aqui, ó. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. E como eu falei para vocês, só para que vocês entendam melhor, porque na verdade você pode empregar a técnica sem entender por nenhuma. Ou então você pode entender e usar só o raciocínio, ou então você usa as duas coisas, melhor ainda. A oração principal já tinha verbo de ligação. A oração principal já tinha um predicativo do sujeito. A oração principal só não tinha o sujeito. Por que a oração principal não tem sujeito? Porque a oração inteira já faz o papel de sujeito da oração principal. Por isso que ela é subordinada. Ela é subordinada porque ela subordina sintaticamente a outra oração. Por isso que ela é substantiva. Porque ela exerce um papel que um substantivo sozinho poderia fazer. A função de sujeito, por exemplo. Entenderam? Vamos para outra mais fácil.
Eu quero que vocês passem. Se eu disser eu quero que vocês passem, eu tenho uma oração organizada em torno de quero e a outra organizada em torno de passem. Vocês concordam? Para eu saber se essa oração é substantiva simplesmente, eu vou substituir a partir do que pela palavra isso e perceber se dá certo. Eu quero isso? Tudo bem? Tudo bem. Se eu conseguir substituir a oração inteira pela palavra isso, significa que ela é mesmo substantiva. Então, esse aqui é a tal da conjunção integrante. Só estou repetindo para ajudar a fixar. Galera, eu disse para vocês que se eu descobrir a função sintática do isso, é como se eu encontrasse a função sintática da oração inteira. Quando a oração não está na ordem direta, que é raro acontecer nesses casos, eu coloco para facilitar o meu serviço, como eu fiz na outra. Mas aqui, a oração já está na ordem direta. Então, a minha análise ficou muito mais fácil. Porque o eu faz papel de sujeito. Quem quer algo. Verbo transitivo direto. Logo, o isso faz papel de objeto direto. Se o isso faz papel de objeto direto e eu usei o isso para substituir a oração inteira, significa que essa oração inteira fez papel de objeto direto. Então, eu vou dizer que, de acordo com a nomenclatura gramatical brasileira, essa oração é sussu, subordinada substantiva, que uma coisa puxa a outra, objetiva, direta. Vamos anotar a nomenclatura? Subordinada, substantivo, objetivo, direta. Agora vejam que legal. Essa é a técnica. Se você usar a técnica, você consegue acertar a questão. Ah, Cris, eu prefiro entender a matéria de um outro jeito. Se você quiser entender a matéria de outro jeito, olha lá para a oração principal. Eu quero. Tem sujeito naquela oração principal? O eu faz papel de sujeito. Quando o sujeito já aparece na oração principal, eu já consigo descartar a possibilidade de oração da frente ser subjetiva. Porque como que um verbo vai ter dois sujeitos? Não existe isso. O sujeito pode até ser composto, mas um verbo não pode ter dois sujeitos. Então, quando eu identifico a presença de um sujeito na oração principal, eu já tenho meio caminho andado, porque pelo menos eu consigo descartar a possibilidade de oração ser substantivo e subjetivo, porque o sujeito já está aqui. Agora vejam, eu é sujeito, quero é verbo transitivo direto. A oração principal já tinha sujeito, já tinha verbo transitivo direto, só faltava o objeto direto. Por que ela não tem objeto direto? Porque existe uma oração substantiva inteira que faz papel de objeto direto em relação ao verbo da oração principal. Dá para fazer a questão assim também. Então, agora, quando vocês estiverem no boteco e começar aquela música assim, eu quero que risque meu nome da sua agenda. Aí você, ops, eu quero isso. Aí você já pode ter tomado uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Ah, moleque. Ou então se começar, há uma nuvem de lágrimas sobre meus olhos. Assim, verbo haver, no sentido de existir. Oração sem sujeito, verbo impessoal. Tá vendo? Dá até para tomar uma canjibrina, ir pro boteco, lembrar das aulas de sintaxe. Olha que legal. Isso é a minha cara fazer, inclusive. Né? Boteco é cultura. Boteco, que como a gente viu naquela aula, né? É o diminutivo de botequim, não o contrário. Estão lembrados? Galera, eu acredito que agora vocês consigam fazer a classificação do terceiro tipo de oração substantiva. Essa frase pode ser usada para mim. Como eu sou muito brincalhona, muito palhacinha, tem horas que eu me pego,
olha o que eu estou fazendo. Aí a gente poderia dizer, ela se lembrou de que é adulta. Quando eu falo, ela se lembrou de que é adulta, eu tenho uma oração organizada em torno do verbo lembrar-se e a outra oração organizada em torno do verbo é. Como eu falei para vocês, aqui aconteceu uma situação diferente em relação aos exemplos anteriores, porque, além do que, apareceu uma preposição antes do que. Quando aparecer uma preposição antes do que, ela vai fazer parte da oração seguinte. Então, eu poderia fazer o seguinte. Ela se lembrou de mais isso. Ela se lembrou disso. Dá para fazer essa substituição? Dá para fazer. Então, vamos colocar aqui embaixo. Ela se lembrou disso. Mais uma vez, a frase já foi apresentada para mim na forma direta. Então, nem preciso me dar o trabalho de colocar, porque ela já apareceu para mim assim. Então, basta que eu faça a classificação sintática dos termos que a compõem, porque assim eu vou conseguir identificar a função da oração inteira. O ela faz papel de sujeito. Quem se lembra de alguma coisa. O verbo é transitivo indireto e pede preposição. Logo, o disso fará papel de objeto indireto. Se o disso faz papel de objeto indireto e o disso foi usado para substituir a oração inteira, significa que a oração inteira faz papel de objeto indireto. Por esse motivo, essa oração é subordinada substantiva, objetiva indireta. Eu não entendi essa matéria na escola de jeito nenhum, nem é porrete. Quando eu aprendi, eu fiquei muito feliz. Agora, cá para nós. Agora que a gente estuda num curso de português e a matéria toda relacionada, costuradinha, como que você estuda uma matéria dessa de período composto num tempo distante daquele que você estuda a parte de sintaxe período simples? Porque eu falei de sujeito, falei de transitividade, falei de objetos. Você precisa ter terminado de estudar uma matéria para poder entender bem a segunda. Esse que eu digo que é sempre o problema da escola. A gente vê em tempos tão diferentes, às vezes em anos diferentes, com professores diferentes. Aí, quando você vai estudar a oração subordinada, lá no final do livro, no final do curso, sei lá, você já não consegue fazer conexão com aquela matéria de sintaxe. E aí, como é que você aprende? Entenderam a dificuldade que a gente tem? Né? Às vezes, fala, gente, por que eu não aprendi isso na escola e agora eu aprendo? Provavelmente por causa dessa fragmentação. Galera, já encontramos 3 tipos de orações subordinadas. A que faz papel de sujeito, a que faz papel de objeto direto e a que faz papel de objeto indireto. Existem mais 3. Uma delas, que é a que a gente vai ver agora, costuma ser confundida com a última que a gente viu, que é essa objetiva indireta. Ela está certa de que será aprovada. Ela está certa disso. Oração substantiva, o que conjunção integrante. Já passei a minha análise aqui para baixo. Qual que é a dificuldade dessa aqui? Quando a pessoa bate o olho no disso, ela já é induzida a pensar que a oração substantiva é objetiva indireta. Cuidado, nem tudo que tem preposição é objeto indireto. O objeto é um complemento verbal. O objeto se liga a verbos transitivos. Então, quando eu vejo disso, eu tenho que tomar cuidado. Porque
Se o de trás não for verbo, se a oração substantiva não estiver completando o verbo, ela não é objetiva indireta. Existe um termo bem arrogante, bem metido, que também só aceita aparecer com preposição. Quem é? Complemento nominal. A oração substantiva completiva nominal e a oração substantiva objetiva indireta se parecem porque as duas são sempre preposicionadas. A diferença é que uma complementa verbo e a outra complementa nome. Ai, Cris, eu tenho que pensar no adjunta de nominal aqui? Não, porque não existe oração substantiva adjuntiva de nominal. Quando a oração substantiva preposicionada estiver completando um sentido relacionado a um nome, ela só vai ser completiva nominal, tá? É o que acontece aqui. O ela faz papel de sujeito. O está é o verbo de ligação. O certo é o predicativo de sujeito. Só que ela não está certa. Ela está certa disso. Então, o disso não complementa por meio de preposição o sentido de um verbo. Complementa por meio de preposição o sentido da palavra certa, que é um adjetivo. Então, o disso faz papel de complemento nominal. Logo, essa oração inteira também faz papel de complemento nominal. Agora, sem empregar técnicas indiretas ao ponto, bastaria que eu percebesse que o sujeito apareceu na oração principal, o que me faria descartar a possibilidade de oração substantiva ser subjetiva, já é um passo. O está é verbo de ligação. Depois apareceu o predicativo, ora. Então, a oração principal tem o sujeito, tem o verbo de ligação e tem o predicativo. Só que existe uma informação que complementa o sentido da palavra certa. Ela não está certa. Ela está certa de alguma coisa. Ela está certa disso. Então, esse disso complementa o sentido da palavra certa. Então, o disso é um complemento de nome, é um complemento nominal. Então, essa é uma oração substantiva completiva nominal. Seu sonho é que passe no concurso. Seu sonho é isso, ou seu sonho é esse, também daria. O isso a gente usa porque ele é mais genérico, mais coringa, mas se for sua esperança é essa, por exemplo, daria certo. Pode usar o isso, esse ou essa como palavras possíveis para substituir a oração inteira. Normalmente é o isso que dá mais certo mesmo. Se eu empreguei a estratégia de substituir a oração inteira pela palavra isso e deu certo, mais uma vez eu constato que a oração é substantiva, então o que? Conjunção integrante? Joia! Agora, o que eu vou fazer? Eu já vou fazer aquela análise mais objetiva. Seu sonho é o sujeito. Se o sujeito já apareceu aqui na oração principal, significa que a oração da frente já não é aquela subjetiva. Vocês concordam? Beleza. Além do sujeito, ainda dentro da oração principal, apareceu o verbo de ligação. Não apareceu? Pois é. Quando a gente faz a análise sintática de um período simples, como a gente viu naquela aula de transitividade, que eu passei aquele esqueminha todo para vocês, passar o verbo pela triagem, quando aparece um verbo que pode pertencer àquele grupinho dos verbos de ligação, a gente tem que ver se depois do verbo de ligação, de fato, aquela palavra ou expressão expressa um característico ou estado atribuído ao sujeito, não é isso? Eu estou alegre. Alegre é uma característica do sujeito. Eu estou em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte não é característica do sujeito, então não é predicativo. Então, lembrar disso?
Aquela estratégia a gente não usa aqui. Aquela estratégia é para o período simples. Aqui a técnica é outra. Se eu perceber que a oração é substantiva, então eu vou usar outra técnica. Porque aqui é uma oração iniciada pelo que, eu sei disso, pela estratégia de substituição pela palavra isso. Deu certo, então beleza, já é outra técnica. Simplesmente eu vou pôr na minha cabeça que se houver sujeito na oração principal mais um verbo de ligação, a oração substantiva será uma oração substantiva predicativa. Ela faz papel de predicativo do sujeito. Por que aqui não dá para empregar aquela técnica? Porque quando você vê uma palavra ou expressão, tipo ela está alegre, ela está animada, você consegue olhar pela palavra ou pela expressão se ela expressa a qualidade atribuída ao sujeito. Em BH não é uma característica atribuída a alguém, mas animada é uma característica. Agora não dá para fazer isso por meio de uma oração, é muita informação. Então, a gente tem que ser mais objetivo aqui, mais estratégico. Se existe um sujeito na oração principal e um verbo de ligação, o que vem depois de um verbo de ligação? O predicativo do sujeito. Como aqui não tem aquelas outras possibilidades, adjuntos adverbiais, né? Justamente porque já existe um tipo de oração subordinada, que é a oração subordinada adverbial, dentro das substantivas a gente não vai precisar ter esse tipo de preocupação. Tem sujeito, tem verbo de ligação, o da frente vai fazer papel de predicativo. Então, essa é uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Você entendeu, Daí? Hã? Qual a sua dúvida? Eu vi que você fez rugas? Gaivotas na testa? Eu não tenho, ó, porque eu pus botox. Ó, manda eu ficar séria. Botoquei, fi. Deu mar olhando. Mentira, eu só não fiz isso por estética, não, porque diz que dá dor de cabeça. Mentira. Pode falar, Daí. Mas pegou? Só uma dúvida que pode acontecer é como nesse exemplo anterior aqui, ó. Porque aqui tem o verbo. Aliás, tem o sujeito, tem o verbo. A oração não faz papel de predicativo, porque o predicativo apareceu já dentro da oração principal, né? Aqui eu tenho sujeito, tenho o verbo, tenho o predicativo, e aí depois que apareceu o complemento nominal do predicativo que já existia. Aqui não. Aqui eu tenho o sujeito e o verbo só. Por isso que o da frente é o predicativo. Beleza? Deu para entender agora? E a outra que é a mais fácil, que por esse motivo não costuma cair em prova, que é a positiva. Sabe por que a positiva não cai muito em prova? Porque ela é a mais fácil de ser identificada. Porque em 99% das vezes ela aparece com um sinal de pontuação muito conhecido, que são os 2 pontos. Então, se eu disser assim, a Cris só quer uma coisa: que sejamos aprovados. A Cris só quer uma coisa. Que coisa? Que sejamos aprovados. Essa oração inteira serve para explicar, esclarecer uma palavra que foi colocada na oração anterior. Então, ela faz a mesma função do aposto. Por isso, ela é uma oração subordinada substantiva apositiva. Porque ela faz papel de aposto. Agora, o que eu tenho que falar para vocês em relação à positiva? Em relação ao uso de pontuação, para a gente fechar essa aula. Entre a oração principal
e a oração substantiva, não se usa vírgula. Entre a oração principal e a substantiva, não se usa vírgula, exceto a positiva. Porque a positiva, em 99% dos casos, é introduzida por 2 pontos, mas ela pode ser introduzida por vírgula também, o que é bem menos comum, mas a gramática permite. Por que a positiva, ela não só pode, como ela deve ser usada com algum sinal de pontuação? Porque ela vem do aposto. E o aposto obriga o uso de pontuação. Logo, a oração substantiva positiva também obriga. As demais orações substantivas que nós estudamos, subjetiva, objetiva direta, indireta, completiva, nominal e predicativa, não podem ser separadas das suas orações principais com vírgula. Por que isso não pode acontecer? Porque você não separa o sujeito do verbo. Então, você não pode separar a subjetiva da oração principal. Você não separa o verbo transitivo ou o verbo transitivo indireto ou direto do objeto. Logo, você também não separa a oração principal da oração substantiva, objetiva, direta e indireta. Você não usa vírgula para separar o verbo de ligação do predicativo. Logo, você também não pode usar vírgula para separar a oração principal da oração que faz papel de predicativo. Entenderam que uma lógica está dentro da outra? Agora, eu preciso antecipar uma informação para vocês, que pode ser que vocês façam algum concurso público até o dia da aula de pontuação. Então, não custa falar sobre isso agora. É necessário, de fato, que você estude. É necessário, de fato, isso. Essa é uma oração substantiva. Só que entre a oração principal e a oração substantiva, eu coloquei um de fato no meio. De fato é locução adverbial. Na aula de pontuação eu digo que a locução adverbial curta, como essa aqui, faculta o uso das vírgulas. Então, de acordo com as gramáticas, eu posso usar esse de fato sem vírgulas, ou eu posso utilizá-lo isolado por vírgulas. Como que isso cai em prova? Eles pegam o mesmo trecho do texto e repetem esse trecho em todas as alternativas, provocando erros diferentes. Esse tipo de construção é muito comum. Na prova da Fundação Carlos Chagas e da Consulplan, então, você pode saber que tem questões assim na parte de pontuação. Eu aprendi que eu não posso separar a oração principal da oração substantiva. Acabei de aprender isso, não é? Só que se aparece uma locução adverbial aqui no meio, eu posso muito bem isolá-la com vírgulas. Aí a pessoa entende que eu não estou infringindo a norma culta fazendo uso de uma vírgula para separar a oração principal da oração substantiva. Eu mostro para a pessoa que eu estou usando as vírgulas para fazer o isolamento do adjunto adverbial que está aqui no meio. Isso eu posso fazer, não tem problema algum. O que eu não posso, e é o que as organizadoras fazem para provocar o erro nas alternativas, é ou tira a primeira e deixa só a segunda, o que é mais comum, ou então tira a segunda e deixa só a primeira. Aí está errado, porque se eu deixar só a primeira, só a segunda, é como se eu estivesse usando uma vírgula para separar a oração principal da oração substantiva. Isso é completamente inadequado. Mas, se eu fizer uso desse adjunto adverbial aqui no meio sem vírgulas ou entre vírgulas, tudo bem, a frase fica correta, gramaticalmente aceita. Entenderam? Então, tá bom. A próxima aula vai ser sobre as orações adjetivas e sobre as outras orações que ficaram faltando. As orações adjetivas vão ser faladas de forma bem rápida, bem objetiva, porque a gente já sabe pelo menos identificá-las. E as orações subordinadas, adverbiais e as coordenadas sindéticas, como eu falei, dão um pouquinho de pano para a manga justamente pela quantidade de informações. Porém, o que eu preciso é que vocês estudem realmente. Beleza? Então, até a próxima.